Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 128, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 10, primeiro livro das Crónicas 13 e Salmo 31. Segundo livro de Samuel 10. Depois disto, morreu o rei dos Amonitas e seu filho Hanun sucedeu-lhe no trono. Disse então David: Quero pôr-me de boas relações com Hanun, filho de Naás, tal como fez seu pai para comigo. Enviou-lhe, pois, mensageiros para o consolar pela morte de seu pai. Quando os servos de David chegaram à terra dos chefes dos Amonitas, estes disseram a Hanun, seu senhor: Julgas que David pretende honrar teu pai, mandando-te consoladores? Não será antes para examinar, espiar e destruir a cidade que David enviou os seus servos? Então Hanun prendeu os servos de David, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes as vestes quase até à cintura e mandou-os embora. David, ao ter conhecimento disto, enviou mensageiros ao encontro deles, pois estavam profundamente humilhados, para lhes dizer: Ficai em Jericó até que vos cresça de novo a barba. Só então voltareis. Mas os amonitas, ao verem que se tinham tornado odiosos a David, contrataram os arameus de Bet-Reob e de Sobá, ou seja, 20.000 soldados de infantaria, o rei de Maacá com 1.000 homens e o de Tob com 12.000. Sabedor disso, David enviou contra ele Joabe com todo o exército e os mais valentes guerreiros. Os amonitas saíram e puseram-se em linha de combate à entrada da porta da cidade, ao passo que os arameus de Sobá e de Reob ficaram no campo com os homens de Tob e de Maacá. Joabe, vendo que iam arremeter contra ele de frente e pela retaguarda, escolheu os melhores de Israel e colocou-os em linha de batalha contra os arameus. Confiou o resto do exército a seu irmão Abisai, que dirigiu o ataque contra os amonitas. Disse-lhe: Se os arameus prevalecerem contra mim, tu virás em meu socorro. E se os amonitas prevalecerem contra ti, irei eu em teu auxílio. Porta-te como homem de valor, lutemos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. O Senhor faça o que melhor lhe parecer. Joabe avançou com a sua tropa contra os arameus, que fugiram diante deles. Vendo os arameus em fuga, os amonitas recuaram também diante de Abisai e voltaram para a cidade. E Joabe regressou da campanha contra os amonitas e foi para Jerusalém. Os arameus, vendo-se batidos pelos israelitas, reuniram-se em massa. Hadadezer enviou então um delegado para mobilizar os arameus do outro lado do rio, e estes vieram a Elam, chefiados por Shobac, general de Hadadezer. David, informado disto, reuniu todo o Israel, passou o Jordão e chegou a Elam. Os arameus colocaram-se em linha de batalha contra David, mas os arameus fugiram diante de Israel. David destroçou-lhes 600 carros e matou 40.000 cavaleiros. Feriu também o general Shobac, que morreu naquele mesmo lugar. Todos os reis que eram vassalos de Hadadezer, vendo-se vencidos pelos israelitas, fizeram a paz com estes e tornaram-se seus tributários. Daí por diante, os arameus não se atreveram mais a prestar socorro aos amonitas. Primeiro livro das Crónicas 13. David aconselhou-se com os chefes de milhares e de centenas, com todos os príncipes, e disse a toda a Assembleia de Israel: Se achais bem, e isto parece inspirado pelo Senhor nosso Deus, enviemos sem demora mensageiros aos nossos irmãos de todas as regiões de Israel, aos sacerdotes e levitas que vivem nas suas cidades e arredores, para que venham juntar-se a nós. Translademos para a nossa morada a arca do nosso Deus, pois não cuidámos dela no tempo de Saul. Toda a Assembleia resolveu proceder deste modo, pois assim pareceu conveniente a todo o povo. David convocou todo o Israel, desde a torrente do Egito até à entrada de Amate, a fim de trazer de Kiriat-Jearim a arca de Deus. David, com todo o Israel, subiu a Baalá, em Kiriat-Jearim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus,
do Senhor que tem o seu trono sobre os querubins, diante da qual é invocado o seu nome. A arca de Deus foi colocada sobre um carro novo e levaram-na da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziram o carro. David e todo o Israel dançavam diante de Deus com todas as suas forças. Cantavam e tocavam cítaras, harpas, tamborins, símbalos e trombetas. Ao chegar à eira de Quidon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, pois os bois, tropeçando, inclinaram-na. A ira do Senhor inflamou-se contra Uzá, e ele feriu-o por estender a mão para a arca. Uzá morreu ali, diante de Deus. David contristou-se porque o Senhor aniquilara Uzá, e deu a este lugar o nome de Perez Uzá, que conserva ainda hoje. Nesse dia, David temeu a Deus e disse: Como posso eu introduzir a arca de Deus na minha casa? E David não levou a arca para sua casa, na cidade de David. Mandou-a levar para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele durante 3 meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-edom com tudo o que lhe pertencia. Salmo 31. Ao diretor do coro, Salmo de David. Em ti, Senhor, me refugio, que eu nunca seja confundido. Salva-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, apressa-te a libertar-me. Sê para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza que me salve. Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza, por amor do teu nome, guia-me e conduz-me. Livra-me da cilada que me armaram, porque tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, Senhor, Deus fiel, salva-me. Detesto os que adoram ídolos falsos. Eu, por mim, confio no Senhor. Hei de alegrar-me e regozijar-me com a tua misericórdia, pois viste a minha miséria e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos do inimigo, mas deste aos meus pés um caminho espaçoso. Tem compaixão de mim, Senhor, que vivo atribulado. Os meus olhos consomem-se de tristeza, a minha alma e o meu corpo definham. A minha vida mirrou-se na amargura e os meus anos em gemidos. A aflição acabou com as minhas forças, os meus ossos consumiram-se. Tornei-me objeto de escárnio para os meus inimigos, de desprezo para os meus vizinhos e de terror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Voltaram-me ao esquecimento como se tivesse morrido. Sou como um vaso desfeito. Na verdade, ouvi os gritos da multidão. O terror envolveu-me porque conspiraram contra mim e decidiram tirar-me a vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus. O meu destino está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e perseguidores. Brilhe sobre o teu servo a luz da tua face. Salva-me pela tua misericórdia. Senhor, que eu não seja confundido, pois te invoquei. Sejam antes confundidos os pecadores e reduzidos ao silêncio no sepulcro. Calem-se os lábios mentirosos que proferem insolências contra o justo, com orgulho e desprezo. Como é grande, Senhor, a bondade que reservas para os que te são fiéis. Tu a concedes à vista de todos, àqueles que em ti confiam. Ao abrigo da tua face, tu os guardas das intrigas dos homens. Na tua tenda os defendes contra as línguas maldizentes. Bendito seja o Senhor que pelo seu amor fez maravilhas por mim, na cidade fortificada. Na minha ansiedade eu dizia: fui banido da tua presença. Tu, porém, ouviste o brado da minha súplica quando eu te invoquei. Amai o Senhor todos vós, que sois seus amigos. O Senhor protege os seus fiéis, mas castiga com rigor os orgulhosos. Tende coragem e fortalecei o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, dia 128. Vamos ler, já lemos, segundo livro de Samuel, capítulo 10, primeiro de Crónicas, capítulo 13, Salmo 31. Olá a todos, alegria, mais um dia. Estamos juntos, mais uma etapa. Eu sou o Padre Pedro, como sempre, e hoje, mergulhando no dia 128 do nosso plano, vamos ter sobre figuras que nos ensinam muito sobre a honra, o erro e, acima de tudo,
a confiança absoluta em Deus. Então nas leituras vimos dois cenários de contraste. Isto tem acontecido muito, não é? Primeiro, a bondade de David para com Hanun, que é retribuída com uma humilhação gratuita aos seus embaixadores. Aquele gesto que ouvimos de cortar as barbas e as vestes que visavam ferir a dignidade daqueles homens. David é um verdadeiro líder e por isso protege a honra dos seus, pedindo que esperem em Jericó até que a sua aparência seja restaurada. Depois, em Crónicas, assistimos à tentativa de levar a Arca da Aliança. Eu amo sempre que aparece a Arca da Aliança. A tentativa de a levar para Jerusalém, o que era para ser uma festa, transformou-se numa tragédia, quando Uza, num gesto impensado, toca na arca e morre. David termina o dia com medo, deixando a arca em casa de Obed-Edom, onde, curiosamente, se torna uma fonte de uma imensa bênção. E o que é que isto nos revela? Estas passagens mostram-nos um Deus que quer habitar no meio do seu povo, mas que não pode ser domesticado. Não dá para fazer Deus à nossa maneira. A arca não era um objeto de sorte, era um sinal, quase um sacramento, um sinal da presença real de Deus, por causa daquilo que tinha dentro de si, por causa do que representava. O erro de David e do povo é tentar transportar aquilo que é sagrado num carro novo. Ou seja, esta é uma solução tipo humana, é uma solução conveniente, em vez de seguir o caminho que Deus tinha traçado através dos levitas. Temos e somos chamados sempre a perceber qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é pensar de formas humanas. Nós sabemos que Deus não olha a aparência, olha o nosso coração e também tem as suas maneiras de ser, não é? E por isso a forma como nos relacionamos com Deus é preciso ter cuidado, não domesticar. Ele não é o nosso pet, como dizem os nossos irmãos brasileiros, não é o nosso pet, não é um animal doméstico. Não podemos fazer isso, ele é maior do que nós. E por isso então, nestas passagens, Deus revela-se como a santidade que exige reverência, não para nos afastar, mas para nos recordar que Ele e só Ele é que é o Senhor. E nós, e só nós, somos as suas criaturas. É como diz o Salmo 31. Ele é a nossa rocha, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Mas entrar nesse refúgio exige uma confiança e uma obediência à sua vontade. Não é cada macaco no seu galho, costumamos dizer. Meus irmãos, é tão fácil nós cairmos no erro de Uza na nossa vida cotidiana, aqui onde estás, na cidade ou no campo, na azáfama, no teu trabalho, porque às vezes tentamos ajudar Deus com os nossos métodos, fazer as coisas à nossa maneira, com os nossos carros novos, de conveniência, ignorando que Ele e só Ele nos pede na sua palavra. Quando as coisas correm mal, ou quando nos sentimos humilhados, como os embaixadores de David, a nossa tentação é o quê? É logo o desânimo, é logo a revolta. Mas reparem nesta atitude, estes homens de valor de David. Diz assim, ser forte, tenhamos coragem pelo nosso povo e que o Senhor faça o que lhe parecer bem. Este é o segredo. A fidelidade não depende de um sucesso imediato, depende da nossa disposição. Estamos aqui e queremos ou não servir a Deus, com o coração reto. É que muitas vezes nós, tu e eu, sentimos como um vaso partido, como diz o salmista, não é um vaso partido, esquecido, um vaso perseguido. Mas a verdade é que os teus dias estão nas mãos dele, do Senhor. E Deus está presente no sacrário da nossa igreja, mas também está presente contigo agora. Ele faz tabernáculo, a Arca da Aliança está dentro de ti, ou meu irmão batizado, ou a minha irmã batizada, ou se te estás a preparar para o batismo. Espero que esta leitura ponha isso no coração de quem não é batizado, essa vontade. Ele está presente contigo agora no carro, Ele está presente contigo agora a lavar os dentes, Ele está presente contigo agora que estás a cozinhar ou que estás a caminho do teu trabalho. Ele quer abençoar a tua casa, o Senhor nosso Deus, tal como abençoou Obed-Edom. É bonito esta passagem, tudo o que mete a Arca da Aliança é lindo. Por isso, então, hoje o convite é simples. Deixa de tentar controlar Deus e começa a confiar nele. Entrega as tuas humilhações, entrega os teus erros nas suas mãos. Reza comigo, levantemos o nosso coração ao Senhor. Nas vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Senhor, Deus fiel, meu Salvador, Tu me redimiste. Sejamos fortes, Senhor, faz-nos fortes. Dá-nos a coragem, Senhor, a cada um de nós que estamos a precisar de ouvir esta palavra. Queremos esperar em Ti. Malta, eu sou o Padre Pedro, estou a rezar por vocês. Por favor, rezem também por mim.
se vale alguma coisa fazer estes episódios, que seja para rezarem também pelos vossos queridos padres. Até amanhã, não posso esperar para te ver. Vamos para o 129, quase a chegar ao 130. Bora! A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Voltámos a ouvir Tendo Coragem, e portanto é um desejo renovado, este de ter coragem para continuar a ouvir a Palavra de Deus todos os dias, um dia de cada vez. Um abraço em Cristo, até amanhã.